tarde. Hoje, 12 de setembro de 2019, é o programa Diversidade em Foco, que está no ar a partir de agora. É uma maravilha, é um grande prazer nos encontrar novamente. Vocês, onde estiverem, e aqui nos estúdios da TV Diário do Sertão, a professora Maria do Carmo e a convidada de hoje, Nevinha Dias. E o nosso assunto hoje está relacionado justamente ao espiritismo, numa visão bem esclarecedora e enriquecedora. O pensamento de hoje é justamente uma psicografia do espírito Emmanuel, do livro Tempo e Nós, de Francisco Cândido Xavier. Ninguém morre, não reclames na terra os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora, de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrimas sem revolta, é orvalho de esperança. A morte é a própria vida, numa nova edição. Então, é com esse pensamento que estamos aqui, dando uma visão geral do assunto de hoje. A nossa convidada é Nevinha Dias, tem formação em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba, é secretária do NEAC, Núcleo Espírita Allan Kardec, da cidade de Cajazeiras. Boa tarde, Nevinha. Seja bem-vinda aos estudos da TV Diário do Sertão. É um prazer recebermos você aqui para mais um bate-papo que vai engrandecer e enriquecer todo o público que está nos assistindo neste momento. Boa tarde, Carminha. Boa tarde a todo o público, né? Boa tarde também aos funcionários, que aqui a gente está na frente das câmeras, mas por trás tem as criaturas que colocam a gente para trazer, então, a mensagem. E quero, assim, em nome de todos que fazemos o Espiritismo, agradecer ao seu diretor da TV Diário do Sertão, Peterson Santos, por esta oportunidade, também agradecendo aos funcionários que estão nos apoiando nesses instantes para que levemos ao ar, né, essa mensagem de fé e de esperança que realmente o Espiritismo representa. Muito bem, Nevinha. Então, o assunto é a doutrina espírita e o entendimento dos nossos sofrimentos. Será dividido em 4 blocos. O bloco 1, o histórico da doutrina espírita. O bloco 2, composição e princípios da doutrina espírita. No bloco 3, objetivo do espiritismo. E o bloco 4, como evitar o suicídio na visão espírita, porque temos também o objetivo de contextualizar o Setembro Amarelo, que não é só o mês de setembro, mas aí na vida inteira dá uma lição ou uma orientação, um ânimo para alguém que se encontra, talvez, assim, não é, no abismo, buscando outras formas e enveredando pelo caminho do suicídio. Então, muito bem, Nevinha, se sinta à vontade nesse bloco 1, o histórico da doutrina espírita, voltando a ver o assunto, a doutrina espírita e o entendimento dos nossos sofrimentos. Nevinha, nesse bloco 1, o histórico da doutrina espírita. Pelo que se sabe, a doutrina espírita, ela é bem contemporânea, né? Do século XIX. Exato. Que começou. Então, mas aí nós sabemos que para tudo existe uma origem, raízes. Então, qual foi as raízes da origem da doutrina espírita? Olha, na realidade, aconteceram fatos incríveis, né? Porque desde quando o homem habita a Terra, que os fenômenos acontecem. Por exemplo, quando foi para Maria ter Jesus, então veio o anjo Gabriel, isso aí foi um fenômeno. Ele se apresentou a Maria avisando que ela iria ter um filho e que se chamaria Jesus, né? E que seria o Salvador do mundo. Então, desde quando o homem pisou a terra, que os fenômenos sempre aconteceram. Não é nenhum privilégio do Espiritismo, não é? E também o Espiritismo, ele teve o seu início justamente porque em toda a Europa aconteciam fatos incríveis e se tornou até assim diversão.
porque existiram, primeiramente, as mesas girantes, as mesas que ficavam em um só pé, que dançavam, que subiam, que sem que ninguém tomasse a atitude de movimentá-las, né? E então, quando Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que era um francês, que mais tarde passaria a ser chamado pelo pseudônimo de Allan Kardec, ele então foi convidado várias vezes, mas ele só passou a se preocupar quando foi convidado por um grupo de senhores e senhoras muito sérios para participar de reuniões na casa deles, e que ele foi constatando os fatos. Então, chegou à conclusão o seguinte: os móveis não tinham inteligência. E, no entanto, eles traziam respostas de acordo com as perguntas que eram feitas. Aconteceu que, nos Estados Unidos, né, teve numa cabana tosca, uma cabana que já tinha tido moradores anteriores, veio a residir a família Fox, que a família Fox era composta do marido, da esposa Margaret, de uma filha que também tinha o nome Margaret, de 13 anos, e de Catherine, que chamavam Kate, que ela só tinha 11 anos. Além delas duas, ainda tinha outra filha, mas essa outra já era casada, já não morava ali. Então, nessa cabana, aconteciam ruídos, pancadas e tudo, e ninguém ficava quieto ali. Incomodava toda a vizinhança, incomodava todos que estavam ali. Então, a menina de 11 anos, Kate, em 31 de março de 1848, resolveu, então, perguntar. Disse: Senhor, porque Senhor perhaps, né? Que reps significa ruído. Poderia repetir o que eu faço? Ela, então, bateu 2 vezes, palma 2 vezes, e as pancadas se repetiram em 2 vezes, no mesmo número de pancadas. E o diálogo foi se alongando, e ela, então, perguntou, a mãe da menina se interessou e começou a perguntar se ele era um espírito, se fosse que desse 2 pancadas. E ele confirmou com as 2 pancadas, né? Então, este fato virou, assim, notícia, né? Curiosidade para todo mundo queria ver e saber. Então, Kardec foi aprofundar as suas pesquisas através dessas médiuns, que essas meninas eram chamadas médiuns, como todos aqueles que fazem o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, é chamado de médium, né? Então, ele começou a aprofundar os seus estudos, até que ele chegou à conclusão de que realmente existiam, esses fenômenos eram processados, eram provocados por espíritos de pessoas que tinham vivido aqui na Terra e que, consequentemente, que agora habitavam o plano espiritual. Foi assim que começou o estudo sobre a descoberta, né, e a formatação do espiritismo. Então, Allan Kardec é o codificador do espiritismo. Quer dizer que Allan Kardec era um pedagogo muito ligado também à ciência, gostava de fazer a pesquisa, e ele foi buscar algumas provas que já não era mais a ciência, e sim a caracterização de espíritos que existia, poderia acontecer ali naquele local. E nessa situação dessa casa, Nevinha, descobriu, realmente existia, assim, algum espírito, alguém que tinha falecido nessa casa e que estava... Sim. 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 Existia a família anterior e uma criada, né, tinham hospedado um mascate.
E este mascate trazia bens e tudo, uma certa quantia em dinheiro, então resolveram assassiná-lo. Os pertences deste mascate foram encontrados na adega, não é? No subsolo. E escavacaram lá, quando pesquisaram e chegaram ao final deste diálogo, dizendo que que era um espírito, e perguntaram, né, se ele havia sido assassinado, e ele, com as pancadas, dissesse sim, uma pancada, não 2 pancadas, então ele correspondeu. E ficou concluído que realmente ele tinha sido assassinado. Encontraram, então, os seus pertences, mas não encontraram o seu corpo. O seu corpo só foi encontrado 56 anos depois, certo? Quando veio a ruir uma parede lá da cabana e que mostrou, né, provocou assim a descoberta do esqueleto que estava enterrado ali naquela parede. Ô, Nevinha, quer dizer que Allan Kardec foi o mentor para a compreensão do espiritismo? Sim, porque ele era pesquisador, era uma pessoa muito séria e todo mundo acreditava nele porque ele já tinha feito muitos trabalhos bonitos dentro da França, em Verdun, não é? na Suíça, que ele tinha sido um discípulo de Pestalozzi. E foi aí que ele começou como pedagogo, uma pessoa muito, muito responsável por tudo que fazia. E para ele trazer a doutrina espírita não foi tão fácil, certo? E ele trouxe, através dessas pesquisas, né? Ele foi, juntamente com a sua esposa, Amélie Baudet, organizando tudo, até formar o Livro dos Espíritos, que foi trazido para toda a humanidade em 18 de abril de 1857. Então, o Livro dos Espíritos, este aqui, ele é uma fonte de boa pesquisa, certo? Para quem tem alguma dúvida sobre a vida espiritual. Então, mostra bem direitinho a vida espiritual. Mostra. Certo. Então, é um livro que é composto de 1.019 perguntas com respostas, e tem algumas perguntas que são desdobradas, certo? E traz, assim, muitas das perguntas que nós nos fazemos, mas com respostas bem racionais, certo? Que a gente fica, aceita, certo? E acredita que realmente seja aquilo. Também tem um outro livro, para quem queira conhecer a história do Espiritismo bem direitinho. Então, tem esse aqui, o Espiritismo Básico, que ele traz também, traz a história toda completa da cabana, né, da família Fox, onde a família Fox morava, nos Estados Unidos, e conta a história, toda a pesquisa, tudo que Kardec procurou trazer para a humanidade, né? Então, quer dizer que, me diga uma coisa, Kardec, ele uniu ciência, fenômenos espíritos, para dar assim, um encaminhamento para essa doutrina. Certo. A doutrina espírita ou espiritismo são termos que foram criados por Kardec, certo? E ele traz exatamente esses esclarecimentos, procurando mostrar que nós somos seres que não estamos apenas em um plano, mas nós estamos no plano físico e no plano espiritual, certo? E pertencemos a esses 2 planos. Ele trouxe essa doutrina para que não como um autor, certo?
Porque os autores, na realidade, são os espíritos. Por isso que ele é o codificador. Ele não é fundador do espiritismo, como muita gente quer acreditar que ele seja o fundador. Não é. Não existe fundador no espiritismo. Certo? O termo espiritismo, doutrina espírita, médium, todos foram criados por Kardec, para definir bem direitinho. Tá certo. Então, está bem compreendido agora. Nevinho, existe um tripé, né, na doutrina espírita. Exato. Você poderia falar um pouquinho sobre esses tripé? Exatamente. Como ele era um bom pesquisador, então tem um tríplice aspecto na doutrina espírita. É filosofia, é ciência e é religião. Filosofia porque diz de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. De onde viemos, viemos de Deus, porque somos espíritos criados por Deus. Estamos aqui para um aprendizado. Então, estamos como espíritos encarnados aqui na Terra, que é também encarnado, é um termo que também foi criado por Kardec, encarnado porque estamos num corpo físico, estamos na carne, certo? E quando saímos da carne, então nos tornamos espíritos desencarnados, quer dizer, saímos da carne. E tem a ciência, porque estudou justamente os fenômenos no processo de observação, certo? Porque a gente sabe que tem o experimental e o de observação, não é isso? Na ciência. Mas ele sempre disse que quando a ciência provasse alguma coisa que o espiritismo estava errado, que se seguisse a ciência. Então, não é uma coisa rígida, que não se possa encontrar uma razão de ser daquilo ali. Então, a gente tem sempre que observar. A ciência está afirmando que é isso. Então, até agora, a ciência não contrariou em nada do que o espiritismo trouxe. Pelo contrário, a gente vê a cada dia a ciência vai confirmando tudo o que a doutrina disse. Então, cientificamente, foi provado através justamente dos fenômenos chamados fenômenos mediúnicos, que se são médiuns que trazem que fazem essa ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, é um fenômeno mediúnico. Então, comprova existências anteriores que nós tivemos como espíritos desencarnados, certo? E tem também o seu aspecto moral ou religioso, que é o que segue os ensinamentos do Mestre Jesus. Nada do que o Mestre falou, a doutrina espírita nega, nada. Ela, pelo contrário, procura nos ensinar a vivenciar o que Jesus nos trouxe. E se baseia principalmente no Sermão da Montanha, onde nós vamos encontrar as bem-aventuranças. Por quê? Porque nos orienta para o aperfeiçoamento moral. Certo. Então, nós vamos ter uma pausa para os comerciais. Voltaremos daqui a pouco com o assunto a doutrina espírita e o entendimento dos nossos sofrimentos. Então, uma pausa para os comerciais. Voltaremos daqui a pouco. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. É o programa Diversidade em Foco, apresentando hoje o assunto, a doutrina espírita e o entendimento para os nossos sofrimentos, tendo como comentarista
Nevinha Dias, que é secretária do NEAC aqui em Cajazeiras. Nesse bloco 2, nós vamos ver a questão das obras da doutrina espírita e também os princípios básicos. Ô Nevinha, além desse livro aqui que mostra o espiritismo básico, mas existem outras obras também que conduz o direcionamento da doutrina espírita? Sim, principalmente o livro dos Espíritos, né, que a gente já mostrou aqui, ele que é a base mesmo do espiritismo. Ele tem 4 partes e dessas partes vão se dividindo os demais livros. Ele foi lançado em 18 de abril de 1857. A seguir veio o Livro dos Médiuns em 1861, que é justamente que traz a parte científica. E também em 1864 veio o Evangelho segundo o Espiritismo, como eu já falei antes, é o que traz o estudo sobre as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha principalmente, com comentários dos espíritos, né? Lá nós encontramos muitos comentários do Espírito de Verdade, de Santo Agostinho, e outros tantos espíritos conhecidos até mesmo pelas demais religiões, né? E que eles nos trazem mensagens explicando justamente as passagens que foram ditas por Jesus. Depois vem o céu e o inferno, que é justamente o que trata das penas e assim das compensações, do que se faz, né? Vem contando histórias de espíritos que já estão na espiritualidade, quanto ao sofrimento em decorrência da forma como viveram, em decorrência da forma como desencarnaram, para o bom entender, como para os demais, como morreram, né? E ele trata justamente das penas e gozos da justiça divina, né? E também vem, foi em 1865, o céu e o inferno. E vem a Gênese, que foi um dos últimos livros que foi, assim, em vida, trazido por Kardec, organizado por Kardec em 1868, que é a Gênese, que vai tratar desde a origem dos tempos e tudo, a evolução que aconteceu, né? Mas ainda tem um livro que tem o título de Obras Póstumas. Esse aí já foi ditado depois do desencarne de Allan Kardec, que ele desencarnou em 31 de março de 1869. E o livro Obras Póstumas foi posteriormente publicado por Camilo Flammarion, que era muito amigo seu, e ele acompanhou o trabalho de Allan Kardec e trouxe para a humanidade. Então, são livros, principalmente, o que é o básico mesmo, é o Livro dos Espíritos, né? Que dele foram retirados os demais, trazendo, então, o aspecto científico, o aspecto doutrinário, filosófico e o aspecto moral. Além dessas obras, como o eixo, né? Sim. Digamos, da doutrina, tem também a questão dos princípios básicos, né, da doutrina espírita. Eu gostaria que você fizesse um comentário com relação ao que são esses princípios básicos da doutrina, onde fala da existência de Deus, a imortalidade da alma, não é? Exato. Tem outro também que fala sobre a pluralidade da existência, a comunicabilidade dos espíritos. São princípios básicos? São os princípios. Então, aí você fica à vontade para comentar a respeito desses quanto à existência de Deus, a doutrina espírita, ela reconhece a existência desse ser supremo, que está acima de todos nós, que foi este ser de extrema perfeição, não é? Que nos criou.
que criou a todos nós, espíritos simples e ignorantes, mas com uma caminhada a conquistar, a progredir, não é? Porque nós também seguimos a lei do progresso, né? Todos nós estamos sujeitos à lei do progresso, porque ninguém vai ficar estacionado. Todos nós iremos progredir. Então, Deus, a existência de Deus está acima de tudo. E é o Criador de todos nós, né? Quanto à imortalidade da alma, é comprovado que nós, uma vez criados, espíritos, por este ser divino, por este ser supremo, a inteligência suprema, ela é um ser incriado que é Deus, então Ele nos criou. E somos seres imortais. Uma vez criados, somos seres imortais. Ocupamos, sim, um corpo físico para que a gente possa aprender, né? Então, a imortalidade da alma está comprovada justamente através da parte científica do Espiritismo. Porque quando existem, por exemplo, as comunicações, então a gente percebe que existe um mundo paralelo, o mundo espiritual paralelo ao mundo físico. E então vem a pluralidade das existências, que trata justamente dizendo o seguinte: se nós somos espíritos propensos a progredir, como é que nós vamos progredir? Claro, nós vamos progredir através das reencarnações diversas. Fomos criados simples e ignorantes, mas propensos a adquirir o bem maior, a progredirmos, a alcançarmos a perfeição. Claro que não é a perfeição de Deus, é uma perfeição relativa, mas para sermos melhores. Se ontem nós tivemos um passado onde nós cometemos atrocidades, né? Então nós tivemos, Deus é tão misericordioso que nos dá oportunidades 1000 para que a gente possa refazer tudo isto. Então vem o processo da reencarnação. Então é pela reencarnação que nós temos essa possibilidade das existências diversas. Alguém poderá até duvidar. Não, eu não acredito. Não acredito por quê? Porque eu não me lembro. Claro, é uma bênção de Deus o esquecimento. Nós temos o livre-arbítrio. Fazemos tudo o que queremos. Será que tudo nos convém? Certo? Podemos fazer tudo, mas é preciso que a gente pense o que é que nos convém, entendeu? Porque nós estamos sujeitos também a uma lei divina, que é a lei de causa e efeito. Existe um ditado popular que diz: aqui se faz, aqui se paga. Isto é mais do que certo. Então, é pela reencarnação que a gente vai retornar para refazer um caminho, para se reajustar com aqueles a quem nós agredimos ou aqueles que nos agrediram. E a família é a bênção que Deus colocou para nós como oportunidade de refazimento, de reconquista, de fazer desabrochar o amor, essa centelha divina que Ele colocou em nós. Então, nós estamos numa família que em outras encarnações nós podemos ter sido grandes inimigos. E a bênção do esquecimento faz com que a gente não vá considerar isto aí, mas trabalharmos para amar aquele ser, para amar-nos entre nós, certo? Até conquistarmos alcançarmos este progresso divino, este progresso desenvolvendo a nossa moral sempre para o melhor. Então, somos hoje melhor do que fomos ontem, mas amanhã estaremos sendo melhores do que hoje. Por essa conquista infinita, porque nós não vamos parar de progredir.
E por não pararmos de progredir, teremos então reencarnações diversas, dada pelo Deus de amor e bondade, para a gente chegar à perfeição moral, né? Quanto à pluralidade dos mundos habitados, a gente sabe o seguinte: de noite a gente pode olhar as estrelas, vê-las cintilantes, né? Mas será que Deus colocou só para deleite nosso? Não. São outros planetas que também são habitados. Não vamos pretender ser tão egoístas de achar que só existem habitantes na Terra. Se existe uma pluralidade de mundos, nós devemos nos lembrar o seguinte: quando Jesus falou, na casa do meu Pai há muitas moradas, significa o quê? Que não existe só a Terra habitada. Outros planetas também existem. E existem planetas inferiores à Terra, certo? De cunho moral inferior, por conta dos seus habitantes. Existe a Terra que está numa classe de provas e expiações, devido aos nossos comportamentos, às nossas vivências, mas poderá evoluir. Está num processo de regeneração. É por isso que nós, humanos, precisamos também pensar mais no bem para contribuirmos com a evolução do nosso planeta Terra. A nossa casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, e que precisamos conservá-la da melhor forma possível, para que ela se torne tenha um habitat melhor ainda do que está no presente, para que quando no futuro nós voltarmos, nós estarmos nos sentindo bem e ela poder nos oferecer o que nós necessitamos. Porque a Terra oferece tudo o que nós necessitamos, mas como seres humanos, ainda atrasados, né, nós destruímos muito. Nós deixamos que nós provocamos esta negação à Terra, mas por conta das nossas próprias ações. Porque se nossas ações fossem bem colaborativas, com certeza não existiria tanta fome, não existiria tanta criminalidade. Então, precisamos mudar o hálito espiritual. E isso vai depender de quê? A partir de cada um de nós. Porque cada um mudando é que o mundo vai poder mudar. Não é o mundo que em si, mas são os seus habitantes que necessitamos todos melhorar. Melhorar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são emanações que nós lançamos para o universo. E tudo o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente diz, nós iremos receber em troca. Então, vamos soltar pensamentos bons, alimentar pensamentos bons, fazer como Jesus, vigiai e orai. Precisamos, sim, e muito mais agora, para que o nosso planeta possa melhorar e não ficar estacionado, porque aí será um atraso no progresso, tanto para a humanidade e esta humanidade provocando atraso para o planeta, que necessita evoluir. E também temos a comunicabilidade com os espíritos, que acontecem justamente não só no espiritismo, mas em qualquer outra religião, ou que mesmo que a pessoa seja, vamos dizer, ateu, ela poderá ser um médium. Todos nós somos médiums de uma forma ou de outra, porque a partir do instante em que nós recebemos intuições, nós não podemos ser tão vaidosos e achar que tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, através do que a gente achou que deveria fazer, ou que pretendeu fazer, que fosse unicamente nosso. São inspirações divinas também que nós recebemos, porque nós também somos colaboradores do progresso da humanidade.
a partir de casa. Porque quando nós estamos colaborando para uma harmonia familiar, nós estamos colaborando automaticamente para uma comunidade se melhorar. E se esta comunidade se melhora, vai se ampliando este círculo de melhoras, esse círculo de crescimento, de progresso. E tudo isto vai colaborando para que o total, o todo, possa, então, se tornar mais harmonioso. Então, a comunicabilidade dos espíritos ocorre, principalmente, a gente vai averiguar isso aí, no livro O Céu e o Inferno, que são depoimentos de espíritos que desencarnaram, por exemplo, através do suicídio. E eles vêm contar o sofrimento pelo qual passaram, o engano que tiveram, porque eles achavam que iria resolver os seus problemas, que iria sanar sua dor, e, no entanto, a decepção foi muito grande ao se deparar do outro lado da vida, deixando o seu corpo físico entregue para a terra, e se deparou com o quê? Com aquilo que ele realmente é, a sua essência divina, a sua inteligência, as suas virtudes, os seus defeitos. Esta que é a nossa bagagem. A gente já falou na palestra de ontem, caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Então, nós não vamos nem levar o livro dos espíritos, certo? Nós vamos levar o que nós aprendemos nele, o que nós internalizamos de aprendizado. Isto é o que nós vamos levar. E não só o aprendizado, mas o que este aprendizado provocou em nossas ações, em nossas palavras, em nosso viver com os nossos irmãos. Será que nós estamos nos preparando para realmente amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então, eles vêm nos trazer estas informações, eles vêm relatar suas dores, suas decepções, assim como também os espíritos que nos trouxeram a codificação kardeciana, os 5 livros, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, foram todos codificados, porque são todos montados, trazidos mensagens pelos espíritos. Então, eles estão prontos para nos ajudar, os benfeitores, assim como aqueles que se mantêm atrasados, que são os espíritos dos homens que saíram da terra, levando consigo as suas próprias características, seus defeitos, suas maledicências, que ficam também influenciando-nos, influenciando os que aqui se encontram. E se nossos pensamentos, se a gente não vigia os nossos pensamentos, nós podemos entrar na mesma sintonia com eles. Como a gente sintoniza um rádio, a televisão e tudo no canal que a gente quer, então os nossos pensamentos atraem, conforme sejam, pensamentos bons atraem espíritos benfeitores, que vão nos auxiliar neste progresso, nesta evolução. Se nós nos alimentamos de pensamentos negativos, de pensamentos maldosos, desejosos de que alguém se prejudique, de fazer um mal a outrem, então nós iremos nos cercar de espíritos adequados a isso aí. É a força da atração do tipo em que estamos em sintonia. E isto aí, o apóstolo Paulo já dizia, estamos todos cercados por uma nuvem de testemunhas. E quais são essas testemunhas? São justamente os espíritos que se encontram no mundo espiritual, que estão ao nosso redor. Aqui mesmo, neste estudo, onde estamos nos encontrando nesse momento, existem espíritos diversos, né, a nos auxiliar, a trazer justamente estes esclarecimentos, estas mensagens. É assim, Carminha? Uhum, pois é. Então, nós vamos fazer uma paradinha para os comerciais e voltaremos no terceiro bloco
onde Nevinha vai falar sobre o objetivo dos espíritos e os objetivos do espiritismo, né? Corrigindo, e também algo relacionado ao que pode ser evitado para não acontecer a prática do suicídio. Então voltaremos daqui a pouco. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. É o assunto a doutrina espírita e o entendimento dos nossos sofrimentos, sendo bastante aqui comentado por Nevinha Dias, que é secretária do NEAC aqui em Cajazeiras. Então, nesse terceiro bloco e também o último bloco, Nevinha vai falar sobre o objetivo da doutrina espírita e também o que ela tem a passar para evitar a prática do suicídio. Qual será o conselho que Nevinha pode passar para nós que estamos assistindo nesse momento? Então, Nevinha, primeiro, qual é o principal objetivo da doutrina espírita? Olha, o principal objetivo da doutrina espírita é justamente a transformação moral da humanidade. Quer dizer, esse melhoramento é a gente alcançar o progresso, certo? A transformação para o melhor, para a prática do verdadeiro bem, para nos transformarmos em pessoas bondosas, caridosas, capazes de amar sem limites, amar o próximo, fazendo todo o bem possível, tudo que esteja de bondade ao nosso alcance. Uhum. Isso é o objetivo, né? principal. Que é o principal, né? Exatamente. E agora, Nevinha, agora fazendo uma ponte dessa questão na visão espírita e a realidade que aqui em Cajazeira mesmo, como em outros lugares também, mas houve já forte presença dessa situação de muitas pessoas buscarem a forma de se livrar dos problemas através de um suicídio. O que você teria a dizer com isso e o que você poderia dar como alento para as pessoas que estão aí, talvez nesse plano de pôr fim à sua vida, de não ter forças para enfrentar os problemas da vida? Então, o que você poderia colocar? Olha, primeiro que tudo a gente pode se reportar ao diálogo que Jesus teve com Nicodemos, né? Que era preciso nascer de novo. Jesus estava aí afirmando o processo reencarnatório, certo? Confirmando também que somos seres imortais, que nós não morremos. O nosso corpo físico é que morre, mas nós mesmos, inteligência, vivência, sabedoria, virtudes, defeitos, nós continuamos. E vamos, quando não no corpo físico, nós vamos para o mundo espiritual. Ele também afirmou que nós precisaríamos nascer de novo. E Nicodemos ficou em dúvida, não é? Por que nascer de novo? Como eu, um homem velho, poderei voltar ao ventre da minha mãe? Ele disse, não, é necessário que nasças do Espírito e da água. Do Espírito significa o quê? É o Espírito que vem de Deus, que é criado por Deus. Da água, que é a matéria. Não são os pais que criam o Espírito, mas o Espírito vem de Deus e não é criado naquele momento. O Espírito é criado bem antes, e através das reencarnações diversas, a gente já teve outras vivências, né? Então, quando a criatura entender isso aí, ela vai ver que não vai resolver seus problemas pondo fim à própria vida, ou seja, vai pôr fim só à vida do corpo físico e vai se deparar do outro lado em sofrimento, porque vai sofrer porque não resolveu o seu problema e também porque vai
poder perceber o sofrimento das pessoas amadas que ficam aqui e que ficam se interrogando, né? E muitos ficam até se culpando. O que houve? O que foi que eu fiz? Por que fulano fez isso? Certo? Então, o melhor remédio que nós temos, eu trouxe aqui, é o objetivo, se o objetivo principal do Espiritismo é a nossa transformação moral, se a gente entender isto aí, nós vamos também nos basear que precisamos nos ligar à espiritualidade maior, que é Deus. Nós devemos buscar soluções através de inspirações com Deus, porque nós temos, cada um tem o seu anjo de guarda, o seu protetor, ou o seu guia, conforme cada uma das classificações, né? Das desinências religiosas. Então, cada um tem uma denominação. Então, como a gente sabe que tem um protetor, a gente pode se ligar a ele. A gente se liga a Deus justamente através do quê? O canal de conexão com Deus é justamente a prece. Porque o poder da prece está no pensamento e não depende de palavras, não depende de lugar, de momento, como seja feita. Contanto que nós possamos alimentar-nos sempre com a prece, confiando em Deus, que é misericordioso e que Ele haverá sempre de nos amparar. Não adianta a gente querer passar por outro lado, que não vai resolver. Vai piorar a situação, tenho certeza. Então, podemos orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum, não é? E precisamos entender o seguinte, que através dos bons pensamentos, atraímos os espíritos benfeitores, os bons amigos espirituais que estarão nos fortalecendo. Se a gente ficar botando só coisas ruins na cabeça, a gente vai se ligar a espíritos malévolos que podem nos intuir a esta prática. É claro que cada um tem a sua dor, então exponha a sua dor para alguém, converse com alguém, não fique trancado em si. Busque uma criatura que você confie, seja na casa espírita, seja na igreja católica, na igreja protestante, seja no budismo, onde quer que seja. Procure uma pessoa de sua confiança e exponha suas dores. Busque uma solução. Solução existe. Todos os problemas têm solução. Ou através da espera, ou através do imediatismo, mas todos têm solução. Nós só não podemos dizer que nos derrotamos porque não encontramos solução. Busque alguém que vai lhe ajudar a encontrar solução, certo? Uma vez, uma criatura estava na ponte lá em Paris para se suicidar. Estava decepcionado com a vida e tudo, e ia pular, certa noite. E, de repente, ele viu algo assim, sobre a parede, né? E, quando ele pegou aquilo ali, viu que era um livro. E o título do livro era O Livro dos Espíritos. E ele, então, desistiu de pular a ponte lá embaixo, no rio, né, que seria morte fatal, e começou a ler aquele livro, e logo na folha primeira tinha escrito assim: este livro salvou a minha vida, poderá salvar também a sua. Então, procure fazer leituras boas, leituras que lhe tragam uma clarificação assim, da sua razão. Não use só a emoção, use a razão também. E assim nós buscamos o equilíbrio sempre, confiando em Jesus. Veja que Jesus foi um dos que foi muito massacrado pela própria humanidade, mas ele deu o exemplo de que todos os problemas se solucionam. Que nós não podemos nos atrelar e nos enterrar com a dor. Nós precisamos superar todas essas dificuldades,
Maria também, ela demonstrou que, apesar da sua imensa dor, ao ver seu filho ser massacrado ali, ela suportou tudo e depois foi trabalhar em prol de todos aqueles necessitados do caminho. A casa que ela ficou a morar até os 80 anos era chamada a Casa do Caminho e recebeu a todos aqueles que sofriam. Muito bem, Nevinha. Nós agradecemos, todos aqui da TV Diário Sertão, a sua contribuição, essas mensagens também edificantes e as suas considerações finais dessa vez. Agradeço ao seu diretor, Peterson Santos, pela oportunidade, aos seus funcionários, que sempre estão aqui no apoio, Estão por trás das câmeras, mas estão dando todo o apoio. E a você, Carminha, Maria do Carmo, que convidou-nos para trazer aqui estes esclarecimentos. Eu desejo que tenha servido para alguém e que possa pensar que há sempre um dia de sol no amanhã. Se hoje se fizer noite, amanhã será dia. Muito bem. Então, muita paz e saúde para todos. Obrigada para todos nós, Então, só reforçando esse trechinho do pensamento, o poder da prece está no pensamento, não depende de palavras, lugar ou momento em que seja feita. Então, o programa Diversidade em Foco está se despedindo por hoje, os nossos agradecimentos. Um abraço a todos, um beijo nas crianças, generosidade com os idosos e compreensão que sofrimento sempre existe na nossa vida para aprendizado, não para pôr fim numa vida por conta dos problemas. Então, até breve. Se Deus quiser, próxima semana voltaremos.